vou receber uma pessoa muito especial. Então, eu tô com a minha convidada. Nós vamos iniciar aqui. Vamos lá. Estou aceitando ela aqui. Olá, olá, Fernanda. Doutora Fernanda, Oi, tudo é, bem? é um grande prazer, né, estar aqui fazendo essa live com você, esse encontro, esse bate-papo sobre direito do consumidor. E eu vejo muitas pessoas brincarem aqui, né? Os nossos amigos lá do Companheiros de Direitos do Consumidor, que a doutora Fernanda, ela é a rainha do direito do passageiro. Já Ah, é até parece. especialista nesse direito, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses problemas que têm acontecido com as companhias aéreas, né? Tanto cancelamento de voo, atraso em voo, extravio de bagagem, overbook, e o que isso tem impactado na vida do consumidor, né? Os transtornos que tem causado e quais os direitos desse consumidor que é lesado, não é mesmo? Eu quero então apresentar a doutora Fernanda Rangel, advogada, especialista em direito do consumidor, principalmente em direito aéreo, e eu quero aqui deixar a palavra franqueada a ela para que ela se apresente, né? E para a gente começar esse bate-papo falando sobre esse problema das companhias aéreas. Certo. Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Meu nome é Fernanda Rangel, sou conhecida como Fernanda Bonita. Apesar de ser advogada desde 2012, eu passei muito tempo sendo generalista, né? E que eu atuo, assim, somente com direito do consumidor desde 2020. E a partir de 2021, eu nichei e praticamente, só faço direito do passageiro. São ações contra as companhias aéreas. Então, é o que eu tenho paixão em fazer. Doutora Fernanda, para iniciar esse assunto propriamente dito, né, eu queria perguntar quais os problemas mais recorrentes que aparecem? Cancelamento de voo, atraso no voo, overbook, extravio de bagagem. O que que aparece mais no cotidiano, no dia a dia aí, que acaba aborrecendo e gerando transtornos aos consumidores que utilizam, né, as vias aéreas aí para se locomover no país ou fazer viagens internacionais. Olha, chega bastante para mim cancelamento de voo ou atraso de voo que ocasiona uma perda de conexão. São, acho que, os campeões. Certo. E o que gera para o consumidor? Quando que o consumidor ele pode pedir os danos morais num caso como esse? Porque eu creio que não é mero aborrecimento apenas do consumidor, que muitos tribunais dizem que é mero aborrecimento, mas para mim não é. Então, eu queria saber sobre quando que gera os danos morais a esses consumidores que têm esse cancelamento de voo e causa aí transtornos de ordem material também. Quando tem qualquer alteração no voo, ela tem que ser comunicada para o passageiro com 72, no mínimo 72 horas de antecedência. E aí, essas alterações, né, normalmente de horário, elas dão alguns direitos para o passageiro. Na prática, isso não acontece. Então, a pessoa fica sabendo que o voo dela foi cancelado, né, quando ela já está no aeroporto. E
Só retornando a sua pergunta, você me perguntou quando que isso gera um dano moral, né? Quando tem demora, a companhia, ela não presta assistência material. O que é isso? Que é, muita gente que cria conteúdo fala, é aquele basicão, assim, 1 hora que a pessoa está esperando, atraso, ou o cancelamento de voo 1 hora, ele dá direito à comunicação, que seria acesso à internet ou telefone. 2 horas, alimentação. E a partir de 4 horas, em caso de pernoite, não estando a pessoa no domicílio dela, hospedagem, traslado para o hotel, ou ela estando em casa, né, na cidade onde ela reside, isso daria o traslado. E na prática, a companhia ela não presta essa assistência. Muitas vezes o passageiro fica lá jogado. Então, isso gera o dano moral. Porque o simples cancelamento, a gente tem que saber por que o voo foi cancelado. O simples cancelamento, a gente precisa saber, por exemplo, teve a greve agora há pouco tempo, né, do pessoal que trabalha no aeroporto de Guarulhos. Então, assim, parou o aeroporto. E aí, embora não seja uma coisa que a companhia é alheia à vontade dela, ela precisa prestar essa assistência material para o passageiro. E quando ela não presta, gera o dever de indenizar. Isso. E acho que complementando a sua pergunta, assim, é muito, como poderia falar, individual, assim. Não tem como, por exemplo, falar assim, atraso de voo só dá dano moral se for superior a 4 horas. Não, não é assim, porque às vezes o voo atrasou, até foi noticiado, né, que a mulher perdeu o velório da filha. Então, aí é uma coisa grave. é uma circunstância do caso concreto, né? Isso. Em tese é isso. Assim, é bem... Tem que ser analisado caso a caso. E nos casos de overbooking, que eles disponibilizam assentos, né, além da conta, e quando vê, o passageiro não consegue embarcar porque foi vendido um assento que não estava disponível para ele, justamente para as companhias lucrarem aí com essas vendas. De quem que acaba sendo a responsabilidade? Da operadora que vendeu, ou da companhia aérea, ou de ambas, que a responsabilidade é solidária? Como que fica esse tipo de cobrar essa indenização? De quem? Da operadora que vendeu, né? Ou da companhia que disponibilizou? A operadora que você diz seria tipo assim, CVC, uma agência de turismo, né? Então, a gente já tem isso. A gente já tem um entendimento consolidado de que quando a operadora fez somente a venda da passagem, quem responde é a companhia. Certo. Então, nesse caso, a não ser que quando ela vende um pacote, aí você poderia incluir a agência de turismo ou a operadora de turismo no polo da ação. Eu tenho uma opinião particular com relação a isso. Eu acredito que, por exemplo, quando a agência, né, te presta toda a assistência, aí eu acho que vai de consumidor para consumidor. Quer dizer, de advogado para advogado também, né? Porque o advogado é o expert, não basta a pessoa querer. O advogado tem que colocar a opinião dele ali e expor. Eu acho que quando a agência presta toda a assistência, eu não colocaria a agência no meio. Minha opinião, como profissional, não colocaria. Embora, se for pacote de turismo, a agência pode ser incluída na ação. Então, a responsabilidade é das duas.
da agência e da companhia aérea. Perfeito. E no caso de bagagem extraviada, que gera um dano material aí. Parece que existe uma diferença em viagem nacional para viagem internacional, porque se for viagem internacional, existe um limite de indenização de dano material, é isso? Isso, não só o limite de indenização para dano material e também com relação ao tempo que a companhia tem para encontrar a bagagem. Quando é voo nacional, o prazo é de 7 dias e voo internacional, 21 dias. E quando se perguntou do limite da indenização, isso aí seria para casos de bagagem extraviada, o que a gente chama em definitivo, Certo. que é aquela bagagem que ou passou esse prazo, ou passou esse prazo, depois ela pode ter sido encontrada, ou eu tenho casos de bagagem que nunca foi encontrada. Nunca. Sumiu. E como que a pessoa consegue provar o conteúdo para avaliar o prejuízo dela, daquela bagagem? Como que é que... João, como você disse, né, nos voos internacionais, não nessa parte de bagagem vigora outra legislação, né, que é a Convenção de Montreal, e ela estabelece um limite de 1.000 DES. O que é o DES? É o Direito Especial de Saque. O DES é tipo uma moeda que varia conforme algumas coisas, inclusive conforme o dólar. Eles têm que ver quanto que está o DES no dia, mas hoje ele está quase em R$ 7. Então, ou seja, ainda que a pessoa esteja com um MacBook dentro da mala, roupas caríssimas, se ela não declarar o valor da bagagem, ela só vai receber o limite de 1.000 DES. Trocando em miúdos seria R$ 7.000. Basicamente. Então, se for viajar ou com mala muito cara, ou tipo pessoas que viajam para fora do Brasil para fazer enxoval de bebê, enfim, estou dando um exemplo. Se trouxer coisas muito caras, faça a declaração de valor da bagagem. Porque se perder, o prejuízo vai ser grande. E quais outras situações, além de cancelamento, atraso, overbook, extravio de bagagem, que costuma acontecer nos voos que é passível de indenização? Deixa eu pensar. A perda de conexão, que foi o que eu falei, né? Acontece com bastante frequência. Normalmente atrasa o primeiro voo. E tem gente assim, que eu tenho alguns clientes da Austrália e eles têm mais de uma conexão. Normalmente sai de São Paulo, faz uma no Chile, às vezes uma dentro da Austrália. E aí, se perder uma, já vai perdendo tudo. É um efeito cascata. Essa acontece com bastante frequência. A questão da mala também, né? É importante a gente pontuar que, embora tenha esses prazos, né, de 21 dias, por exemplo, para uma viagem internacional, embora a pessoa tenha um prazo de 21 dias, mas digamos que a pessoa faça uma viagem de 7 dias. Se ela ficou desses 7, 5 sem bagagem, isso tem que ser levado em consideração, né? Sim. Nosso Então, transtorno é enorme. É enorme, e lembrando que nesses casos o passageiro tem direito a fazer compras, né, itens básicos para ele ficar enquanto não a bagagem não foi encontrada.
e a companhia tem que reembolsar esses gastos em 7 dias. Eu nunca vi acontecer de reembolsar nem em 7 dias, nem por livre e espontânea vontade. Aí as pessoas têm que entrar com ação para requerer que seja devolvido esse valor que elas gastaram. Aqueles juizados especiais que tem nos aeroportos, né, tem instalado lá, né, eles são eficazes, eles atendem bem o consumidor que passa por esse tipo de situação? Olha, eu acho que sempre vale a pena a pessoa contratar um advogado, porque, com todo respeito, caso tenha algum bacharel aqui assistindo a gente, eu acho que não se compara a técnica de um profissional com nem bacharel, né? Normalmente são estudantes ou a pessoa ali. Eu já vi muito absurdo em juizado. Então, acho que a pessoa ela deve contratar um advogado, mesmo ela podendo entrar em causa própria. Eu sou a favor. Então, não sei Certo. se o juizado no aeroporto ele Uhum. funciona ou não. Não sei informar. E quanto ao transporte de pets? Quando que a companhia é obrigada a transportar um pet? Qual é a responsabilidade da companhia? Ela se negar a transportar um pet que é essencial para a vida daquele passageiro que está ali, nos casos, por exemplo, de guias, né, tipo um labrador, né, que a gente sabe que é cão-guia, e entre outros animais que ajudam em várias terapias, em passageiros, né, que necessitam ali, né, daquele pet. No Brasil, a gente não tinha regulamentação para animais de apoio emocional. Até há bem pouco tempo saiu alguma resolução, se eu não me engano, mês passado, mas confesso que eu estou meio por fora, porque não é um caso comum de aparecer. E o que a pessoa precisa é entrar em contato com a companhia, né, de preferência no momento da compra da passagem, e informar isso. Não é simplesmente, vou levar o meu cachorro, é um cão-guia. O passageiro ele também tem que cumprir com as normas, né, que a companhia estabelece. Normalmente, cartão de vacinação tem que estar em dia, um laudo do veterinário. O cão-guia não, né? O cão-guia vai normal, e o de apoio emocional também, mas, por exemplo, transporte de pet. Se fosse assim, eu ia falar, eu quero levar meu cachorro. Quem conhece meu cachorro sabe que não tem como, mas digamos que fosse um cão pequeno. A caixa transportadora tem que ser de acordo com as medidas da companhia, então tem que seguir essas regras. E caso o embarque do animal seja negado, né, pedir a declaração de por que o embarque do animal está sendo negado, porque o animal paga e paga caro. Eu li não só uma notícia, mas vários de animais que acabaram falecendo, né? A perda do animal e o dono entrou com pedido de indenização por danos morais e ganhou porque a companhia foi responsabilizada. E existe muitos casos assim. Existe, mas é assim, nunca chegou nenhum para mim, graças a Deus, porque coisa de morte de animal é pesado para quem tem e ama o bicho, né? Sim. Mas eu vejo assim, pela mídia, né? Embarque negado, ou teve um que ficou famoso da Gol, que a Gol perdeu a cachorrinha, mas é puxado, assim, é doloroso, mas são boas ações. Gera danos morais, com certeza, né? Um tipo de caso como esse. Com certeza. Eu só não falo assim, com certeza, porque
O, o judiciário tá demais com danos morais, né? Se bobear, vai 5 mil. As indenizações estão sendo reduzidas, né? A média de indenização seria de 3 a 5 mil reais para casos como extravio de bagagem, de atraso, cancelamento de voo. Não, dependendo do tribunal. É como eu disse no início, né? São situações peculiares, assim, não tem como a gente falar, um atraso de voo dá 5 mil. Não, porque vai depender o que gerou, qual foi a perda que a pessoa teve, além do transtorno. Porque, por exemplo, quando a pessoa está viajando de férias, cancelou um voo, ela perdeu um dia de viagem, né? Então, assim, na conta do processo entra a diária do hotel, muitas vezes passeios já pagos e tal, isso tudo entra na ação, mas como danos materiais. E os tribunais no Brasil variam muito, de lugar para lugar, é, até mesmo dentro do estado e na própria cidade, às vezes tem um juizado que dá um valor, outro juizado que dá outro. Não tem como a gente falar assim, valores. Eu posso te falar pelos meus clientes, né? Eu tive um caso de bagagem extraviada, que, em definitivo, essa mala nunca apareceu. O juiz condenou em 10 mil de dano moral e mais os 1.000 DES, né? Que deu quase 17 mil. Para a galera ter uma média. Certo. E, tem algum outro fato que você queira acrescentar sobre esse assunto de problemas com as companhias aéreas? É porque eu estou vendo aqui que ninguém fez nenhuma pergunta mais que a gente poderia abrir para as pessoas que estão nos assistindo fazerem algum tipo de pergunta sobre o assunto, alguma dúvida que tenha surgido, mas pelo Hoje que eu eu abri uma preciso. caixinha, né? Eu abri uma caixinha no meu Instagram e aí até uma colega, advogada, perguntou sobre a questão do reembolso. Agora eu não tinha que ter anotado a pergunta. Mas foi assim, a questão ela teve um problema com a companhia queria reembolsar em voucher. A companhia queria reembolsar em voucher e não existe reembolso em voucher, né? O reembolso tem que ser da forma como foi pago. Agora eu lembrei que ela disse que pagou no Pix. Beleza, então tem que ser estornado no Pix. E em 7 dias. Essa foi a dúvida da caixinha. O que eu queria acrescentar é que é sempre importante, embora no direito a gente tenha a inversão do ônus da prova, o que é isso? Para quem está aqui assistindo, não sabe, o consumidor tem que fazer o mínimo de prova. Então, qual que é? Ele alega alguma coisa. Eu estava atendendo uma pessoa agora há pouco que falou assim: ah, eu liguei para a companhia, mas eu não tenho o nome do atendente. Beleza. Mas tem os prints, né? Tem o histórico de ligação. Então, assim, quando tiver algum problema, agora trazendo aqui, né, falando de aeroporto, como eu falo com meus seguidores, perrengue chique de aeroporto, é importante produzir, então, esse mínimo de prova. Como seria isso? Tirar foto do painel quando tem um atraso, um cancelamento de voo, filmar a bagagem, questão de bagagem, que tinha. Eu já peguei com defesa, né? Pela contestação, defesa de companhia aérea que alega que o consumidor não juntou um vídeo do que tinha dentro da mala, mas na verdade ele não é obrigado a filmar a mala, né? Mas é sempre bom filmar, mas não é obrigado. Então, que as pessoas que vão viajar tenham esse mínimo de pensar assim, quando acontecer alguma coisa, eu vou
vou fazer isso aqui, eu vou tirar foto e tal, para, caso tenha que judicializar, ter boas provas no processo. É super importante. O consumidor tem que ficar atento e documentar tudo, desde da compra que fez online, printar e-mail trocado com a companhia de turismo numa compra de uma passagem aérea ou de um pacote turístico. Olha só o caso da 1, 2, 3 milhas. Está sendo difícil para as pessoas agora receberem, porque entrou em recuperação judicial e a Justiça de Minas Gerais, né, lá de Belo Horizonte, suspendeu aí as ações, mas pessoas que pagaram com cartão de crédito, que as faturas ainda não caíram, pode muito bem notificar, né, a operadora de cartão de crédito e bloquear esses pagamentos aí para não ficar tanto no prejuízo aí, provando que a empresa está em recuperação judicial, que vai ser difícil, né, acertar isso daí. Agora as ações estão suspensas e as pessoas estão se habilitando na recuperação judicial, embora o site lá esteja por enquanto suspenso, né? O site da recuperação judicial, né? Tá. Não, a recuperação judicial está suspensa, porque parece que houve uma fraude, né? Ou que o que eles declararam de patrimônio não tem, então está suspensa para que eles corrijam isso aí. Então, assim, não é uma ação que eu entendo viável nesse momento, mas isso é uma opinião pessoal. Eu da mesma A gente não forma. sabe o que vai acontecer, né? Eu cheguei a entrar com algumas, mas, assim, os processos correram, né? Tiveram sentença, e agora vamos esperar para ver o que vai acontecer. É o Pode mesmo ser caso que, da por exemplo, é isso que eu ia falar agora. Pode ser que a URB vá para esse caminho também, a gente não sabe, né? Mas por enquanto está indo. Eu tenho, Então, inclusive, eu tenho muitos processos contra a URB, e aí muita gente pergunta, né? Ah, como que tá? A URB tá pagando, não tá pagando? Tem um que a gente vai entrar em cumprimento de sentença, quer dizer, já entrei, e estou esperando a penhora. Mas pagar por livre, espontânea vontade, eu não sei de ninguém que recebeu. Então, só judicializando mesmo. essa empresa que entrou com a recuperação judicial a 1, 2, 3 milhas, salvo engano, os bens dos sócios foram, né, parece que bloqueados, né, por conta dessa comprovação de fraude, né? Não, a 1, 2, 3, assim, tá bem complicado, porque só de quando eles entraram com a recuperação, só o que tinha de crédito de consumidores era uma média de 700 milhões, eu acho, se eu não me engano, que eles apresentaram. 700 milhões. Então, e a gente tem a ordem, né, para receber. Então, primeiro vem as dívidas trabalhistas, depois as dívidas fiscais. Eu, particularmente, eu não tenho fé que essa galera vai receber. Mas é uma opinião pessoal. Porque os consumidores, né, eles são credores quirografários, né? Então eles vão ficar bem, né, para baixo para receber, né? Porque primeiro são os preferenciais, né, que vão receber. Tem uma pergunta aqui da Mari Chaves. Mary Chaves, ela está perguntando: estou com uma cliente da URB, ainda vale a pena entrar com a ação? Olha, ainda está valendo a pena, né? Porque ainda tem dinheiro em conta. Dá um trabalhinho para receber, porque, assim, que eu sei de fofocas jurídicas.
eles apresentam uma conta do Santander, eles indicam essa conta para penhora online, só que não é a conta que eles recebem, porque ainda está vendendo pacote, né? É um absurdo. Está vendendo. Então, assim, eles indicam essa conta para penhora ser nessa conta, mas essa conta não tem dinheiro. Então, o advogado precisa peticionar, fundamentando e pedindo que a busca seja no CNPJ e não nessa conta específica. Aí, segundo boatos, que eu não cheguei nessa fase, meus processos não chegaram ainda, aí sim consegue. Ainda consegue, mas sim, se eu tivesse pacote comprado, eu já tinha entrado com essa ação para ontem. E é em tese também, se não encontrar bens da empresa para penhorar, pode pedir, sei lá, uma desconsideração da personalidade jurídica e atingir os sócios, né? Se eles tiverem, né, condições de pagar patrimônio para garantir, né? É, eu acho meio difícil, né, eles terem patrimônio, mas é um caminho. Então, eu conversei aqui com a doutora Fernanda Rangel, quero te agradecer demais, né, essa live falando sobre os problemas, né, diversos problemas com as companhias aéreas que os consumidores passam, né, nas pontes aéreas aí pelo país, nas viagens internacionais. Eu quero te agradecer demais e quero que você deixe as suas considerações finais e caso queira acrescentar mais alguma coisa, né, fica à vontade. Tá, joia. João, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Agradeço o convite e tem vários colegas nos vendo aqui, né? Queria falar que eu estou sempre à disposição no que eu puder ajudar. O meu WhatsApp está na minha bio, pode me mandar direct também, que eu respondo. E quem precisar, também estou à disposição. É o que eu queria deixar de mensagem isso. Assim, é muito importante que vocês produzam boas provas quando tiverem os problemas. Então, não apaguem os e-mails, guardem os bilhetes aéreos, né? Porque caso queira entrar com uma ação, isso é importante. Eu acho importante sempre a pessoa buscar o direito dela e não simplesmente deixar para lá, né? É para a gente tentar mudar esse cenário que a gente tem hoje. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Costumo dizer que quem muda o cenário, né, não são os juízes, mas são os advogados que buscam, né, defender aí os direitos e com os seus argumentos, com as suas teses, né, nós acabamos, né, desenvolvendo aí o direito e fazendo tudo acontecer. Então a gente tem que festejar e parabenizar os advogados que estão nessa luta protegendo e defendendo os consumidores. E eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, né, uma excelente profissional, né, que eu conheci Obrigada. recentemente e, e muito grato mesmo por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. E é isso, vamos juntos, nossa comunidade de águias, né? E ano que vem te espero no churrasco aqui, Ah, tá bom. tá bom? Infelizmente não deu dessa vez, né? Por conta de outros compromissos e tudo. Amanhã, inclusive, eu tenho um congresso do direito do agronegócio, da ABRADA, né? Academia Brasileira do Direito do Agronegócio, e eu vou estar, inclusive, fazendo uma palestra amanhã, no horário da 1h40, vai ser um congresso online, falando sobre como e por que obter a prorrogação das dívidas rurais, né? A prorrogação do crédito rural. Amanhã eu vou estar falando sobre esse assunto lá no congresso que vai acontecer das 8 às 17 horas no canal lá do YouTube da Abruda, né? E infelizmente é tudo muito corrido, não dá para a gente estar, né, em vários lugares, né?
ao mesmo tempo e tal, mas não vai faltar oportunidade. Eu quero, então, te agradecer, finalizar essa live, agradecer a todos que participaram aqui. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até Tchau. a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.